Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula e hoje vamos falar sobre os anexos da pele ou anexos cutâneos. O que seriam esses anexos da pele ou anexos cutâneos? São estruturas que auxiliam nas funções da pele, como visto nas aulas anteriores, as funções da pele, as camadas da pele e também o tecido subcutâneo. E agora, os anexos da pele, eles também são estruturas que auxiliam nas funções da pele. Quais seriam essas funções? Proteção e termorregulação. Termorregulação, como dito anteriormente, é onde regula a temperatura do corpo. Quais são essas estruturas dos anexos da pele ou dos anexos cutâneos? A primeira estrutura são os pelos. Os pelos, eles são acessórios da pele que estão presentes em toda a superfície da pele, com exceção de quê? Das palmas das mãos e das plantas dos pés. Os únicos lugares que não possuem pelos. Os pelos estão inseridos nos folículos pilosos. Lembra dos folículos pilosos que têm origem lá na hipoderme, no tecido subcutâneo? Exatamente. Então, é de lá que se originam os pelos. Existem dois tipos de pelos existentes no corpo. O primeiro tipo, vélus. Ele é mais fino, ele é menos pigmentado e os folículos pilosos são bem menores. Eles estão espalhados por toda a superfície do corpo. São aqueles pelinhos bem fininhos, esbranquiçados. Por exemplo, na face, na barriga, algumas regiões da perna, ou seja, em todas as superfícies do corpo eles estão presentes. Outro tipo são os pelos terminais. Eles já são mais longos, mais pigmentados, têm os folículos pilosos bem maiores e eles também estão localizados em alguns lugares estratégicos do corpo. Por exemplo, barba, no caso dos homens, axilas, virilhas. Esses pelos, tanto os terminais quanto os velos, eles auxiliam na proteção. Por exemplo, no caso das sobrancelhas, os pelos da sobrancelha servem para proteger os olhos contra gotas de suor. Os cabelos já protegem o nosso couro cabeludo contra o quê? Contra a radiação violeta. Os pelos ele também pode auxiliar na manutenção da temperatura corporal. Nós vimos que os anexos da pele ele tem função de proteção e termorregulação, certo? Que também serve na perspecção ao toque leve, porque existem receptores de hipersensibilidades. Esses receptores de hipersensibilidade eles estão associados aos folículos pilosos. Por exemplo, quando está muito frio, a reação do nosso corpo é quando os pelos começam a se arrepiar. Então, é por causa desse arrepio dos pelos que eles ficam mais, digamos assim, arrepiados, no caso assim, levantados. Justamente devido a esses receptores de hipersensibilidades. Os pelos são formados por células queratinizadas, mortas e que estão unidas por proteínas, na verdade por algumas proteínas. Então, o que são células queratinizadas? São aquelas que possuem queratina, mas são células queratinizadas mortas. A parte do pelo que fica para dentro é denominada raiz do pelo. Vocês podem estar observando no slide que parte mais interna do pelo é a raiz do pelo. Na parte externa, a haste é a que envolve o pelo, que ela envolve a raiz. Então, na parte interna do pelo encontra-se a raiz, na parte externa é a haste do pelo. Na base do pelo, do folículo piloso, encontra-se o bulbo capilar. Vocês podem estar vendo aí o bulbo piloso, que é o bulbo capilar. Ele é onde encontra a base do folículo piloso. Ela é uma região bem mais dilatada, que se localizam
as células germinativas. O que são essas células germinativas? O nome já fala, aquelas células que vão sofrer mitose. Algumas aqui já estudaram comigo o processo de mitose e meiose, certo? Então, essa célula germinativa, elas vão sofrer mitose para que haja o crescimento do pelo. As células do bulbo são vivas e precisam de nutrientes. Por isso que quanto mais a gente arranca o pelo, ele cresce, né? O pelo não morre, ele não se acaba. Você pode arrancar, pode fazer sua depilação várias vezes, quantas vezes for, mas ele não morre. Por quê? Porque o pelo tem raiz. E é no bulbo capilar, que é essa região mais dilatada, que se localizam as células germinativas que vão dar origem a outros pelos. No caso, vão dar origem ao crescimento do pelo, né? Vão crescer os pelos. As células do bulbo, então, são vivas e precisam de nutrientes. Então, vocês podem observar que nós temos o pelo, tá? Temos o músculo eretor do pelo. Esse músculo eretor do pelo, que seria o quê? É responsável pela hipersensibilidade, é um receptor de hipersensibilidade associado ao folículo piloso. É ele que transmite aquela sensação de arrepio. Os vasos sanguíneos, o nervo, nele também encontra-se glândula sebácea, né, na parte da derme, a raiz do pelo, bulbo piloso e a papila dérmica. Então, essa é a estrutura do pelo, que na verdade é a estrutura da derme, que na derme encontra-se o pelo. Próximo anexo que nós vamos ver são as glândulas sudoríparas e sebáceas. Teve uma dúvida de uma aluna, numa das aulas anterior, perguntando o que seria glândulas sudoríparas. A gente vai explanar melhor o assunto. As glândulas são um agrupamento de células que produzem substâncias. Vocês podem estar observando aí no slide. Existem dois tipos de glândulas, glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. As glândulas sebáceas, em sua maior parte, elas estão associadas ao folículo piloso e elas secretam uma substância oleosa, que é o sebo. Esse sebo, ele é constituído de quê? De triglicerídeos, colesterol, algumas proteínas e sais minerais. Esse sebo, ele recobre os pelos, evitando que eles se tornem frágeis e quebradiços. E impede também a evaporação excessiva da pele e mantém a pele bem mais macia e flexível. Outro tipo de glândula são as sudoríparas. Essa glândula sudorípara é aquela que produz o suor. Simples. E o suor nada mais é do que água e sal. Água e sal, nada mais do que isso. Existem dois tipos de glândulas sudoríparas, glândula écrina e a glândula apócrina. A glândula écrina, ela é localizada em quase toda a parte do corpo. Glândula écrina, vocês podem estar anotando aí. Eu não lembro se na apostila vai ter, mas vocês podem estar anotando, tá bom? A glândula écrina, ela é localizada em quase toda a parte do corpo. E já a glândula apócrina, ela está presente apenas aonde? Nas axilas, nas virilhas, na barba. E a glândula apócrina, ela é ativada a partir da puberdade, somente a partir da puberdade por questões hormonais. Então, digamos que a criança, ela ainda não possui essa glândula. Possui, mas ela ainda não está madura, na verdade. Porque ela só é ativada a partir da puberdade, onde há a transformação, né, do menino em homem, menina e mulher. Sobre a questão das glândulas sudoríparas, que é aquela que produz o suor, como eu falei antes, o suor ele é apenas água e sal. Quando ele tem odor, não é produção das glândulas sudoríparas. O odor ele é causado por algum tipo de bactéria. Isso aí já é uma patologia. E o cheiro desagradável do suor, ele é chamado de bromidrose. Bromidrose é aquele odor que causa o suor, conhecido CC.
ele está presente aonde? Nos pés, que é o chulé, e também nas axilas, que é o conhecido CC. Outro tipo de anexo da pele são as unhas. As unhas. As unhas são também chamadas de lâminas ungueais. Elas são placas de células queratinizadas mortas, duras e bem compactadas. A função delas é de proteção e também ajuda na apreensão de objetos. Pegar objeto, segurar o objeto. Vocês podem estar observando um desenho esquematizado da unha. Pode ver que ela possui na ponta, é conhecido como a borda livre, o meio é o corpo da unha e aquela partezinha branquinha é lúnula, perdão, quase não sai a palavra. Então a lúnula é onde também encontra-se a matriz ungueal, que é onde é composta por células vivas responsável pelo crescimento das unhas. Então, pessoal, esta foi a aula de hoje, bem curta também, né, como as demais. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no privado, tá? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Afinal, é um assunto bem fácil, de rápida compreensão, né, de rápido entendimento, mas qualquer coisa, vocês podem estar me procurando no privado para a gente tirar as dúvidas, tudo bem? Ou no privado ou no grupo mesmo. Agradeço a colaboração de todos e um bom descanso.